Olá pessoal, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Momento bem bacana, um momento bem legal, você esteja feliz, né, e com os ânimos renovados para tocar a vida aí da melhor maneira possível. Bacana? Bom pessoal, já faz 10 meses, quase um ano, que o deputado Hassan, né, Batmês, deputado turco, acho que é esse mesmo o nome dele, ele infartou enquanto ele fazia um discurso veemente, né, um discurso forte contra Israel, alegando que o Deus, né, do Islã que Allah ia vingar. E a gente viu que o Estado de Israel continuou, né, atacando, né, o território de Gaza, matando ali aqueles terroristas islâmicos, por sinal. E nada aconteceu com o povo de Israel. Muito pelo contrário, Israel se fortaleceu nesse período. Não só se fortaleceu, como agora está atacando, né, o Hezbollah no norte de Israel e também fez um ataque recente ao Irã. Ou seja, o Deus, né, Allah não fez nada com o povo de Israel. Porque na verdade é um Deus verdadeiro, mas verdadeiro para aqueles que acreditam nele, né? É um Deus verdadeiro para o Islã. O Islã, Allah é o Deus verdadeiro, o Deus realmente palpável para eles. Isso não acontece já com Israel, que acredita que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, é o Deus criador, é um Deus um pouco diferente do Deus do Islã. Então Israel acredita num outro Deus e acredita que esse outro Deus está ajudando ele contra o Deus dos islâmicos, né? Contra o Islã e contra os rebeldes, aqueles terroristas rebeldes que estão atacando Israel tanto pelo território de Gaza, quanto pelo norte, né, da Síria, quanto pelo Irã. Então o Deus de Israel está guerreando contra o Deus do Islã, né? Contra Allah. Com exceção, né, de Israel, que acredita que é Deus, né, que traz o mal e traz o bem sobre as pessoas, as outras religiões, né, como o cristianismo, por exemplo, eles acreditam que existe um outro ser que faz o mal, que não é Deus que traz o mal e o bem sobre a vida da pessoa, como acredita judeus raiz, né, os judeus tradicionais de Israel. Que a Bíblia em si, né, até o chamado Novo Testamento ali, ela não traz um outro ser que faz o mal e o bem, senão o próprio Deus. Apesar de que nas idas e vindas, né, de cativeiro babilônico, por exemplo, o povo de Israel acabou trazendo um pouco da cultura de lá para dentro do território de Israel. Com a invasão romana as coisas piorou um pouco mais. Começou a trazer, além da cultura romana, também a cultura grego-romana, né, para dentro do território de Israel, e levou o povo de Israel daqueles dias a acreditar num Deus um pouco diferente do Deus que até então eles vinham crendo nele. A verdade é que, desde o aparecimento do homem, o homem não conseguiu criar ainda para si um Deus que fosse realmente bom, né? Bom no seguinte sentido, bom no sentido de abraçar a todo mundo. Todos os deuses criados, né, pelos seres humanos, eles foram deuses preconceituosos. Eles só ajudavam se a pessoa fosse filiada ou membro daquela religião, membro daquela instituição. O ser humano nunca conseguiu pensar num Deus abrangente o suficiente para poder fazer o bem a todos, independente da religião que a pessoa pratica. Porque nós sabemos que a religião não é nada mais, nada menos que a cultura, né, de um grupo ou a cultura de um povo. Então, pensando por esse lado, a gente sabe que na verdade deuses são construídos na mente, né, na cabeça do homem. E a partir do momento que ele constrói esse Deus na cabeça dele, esse Deus passa a ser verdadeiro, né, para ele, passa a ser um Deus palpável, né, no seu coração, vamos dizer assim. Tanto é que eu acabei de citar dois exemplos clássicos aqui, que é o exemplo dos judeus, né, que acreditam que Deus, né, os escolheu, o Deus que criou a terra os escolheu para serem cabeça, né, no mundo, na humanidade, e o Islã, né, acredita que Allah
é o Deus que protege eles, que eles são os escolhidos, né, de Allah, eles são os escolhidos de Deus. Então são duas culturas que traz essa mentalidade religiosa de maneira muito forte e que acredita que serve ao Deus verdadeiro, cada um na sua perspectiva, né? No entanto, os cristãos, juntamente com o povo de Israel, despreza o Deus de Allah, ele acha que ele não existe, que é um Deus fantasioso, que é fruto da imaginação dos islâmicos, enquanto que os islâmicos também acreditam que o Deus de Israel e o Deus dos cristãos é um Deus fantasioso, é um Deus imaginário, um Deus que não existe, que o Deus deles é que é o Deus verdadeiro. Isso sempre aconteceu na humanidade, sempre vai acontecer. O que dói, né, na gente aqui no Brasil é ver, né, o nome, né, de um outro Deus, o nome de Jesus, ele sendo usado para exploração de viúvas, para exploração de órfãos, para exploração de pessoas simples e humildes. Eles não se limitam, né, àquele conteúdo que Jesus trouxe. O conteúdo principal, né, que Jesus trouxe era sobre a destruição de Jerusalém e a queda do templo. O conteúdo principal que Jesus trouxe era um novo tempo que ia começar sobre a nação de Israel, sobre a nação judaica. No entanto, eles não se limitam a esse conteúdo, muito pelo contrário. As religiões que aqui estão, elas inventam, né, um personagem em cima desse para poder explorar e desfrutar, né, da simplicidade e da crença, né, dessas pessoas que por aí estão, servindo essas religiões como se estivesse servindo a um Deus, crendo que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo cada uma a sua instituição religiosa. Tanto é que elas não se bicam, cada uma traz uma coisa peculiar, né, a respeito do Deus da sua religião. Cada um alimenta uma peculiaridade do Deus da sua religião para poder denegrir o Deus da outra, para poder denegrir o Jesus, né, da outra religião, vamos dizer assim. Então eles usam, né, esse sistema exploratório para poder se dar bem, porque no coração, né, do cristão, o Deus dele realmente existe, o Deus dele é um Deus palpável. Mas eu prefiro crer, né, que aqueles homem que apareceu ali no início, né, dessa nova dispensação, que começou e nós estamos vivendo ela, que ele trouxe simplesmente relatos sobre o fim, né, do povo judeu, que durou quase 2000 anos. Agora é que eles estão se recompondo de novo como nação. Então, olhando por essa perspectiva, todos os deuses, né, que foram criados desde o princípio da humanidade, aqueles que existem e os que já deixaram de existir faz tempo, aqueles que nós olhamos, né, para ele hoje e vemos que na verdade não eram deuses coisa nenhuma, eles foram um Deus, né, verdadeiro para determinados grupos sociais, para determinadas nações, durante séculos, muitos deles, alguns até durante milênios, foram deuses idealizados por determinadas nações. Naquele dado momento, era o Deus verdadeiro, é o Deus palpável no coração daqueles que o cultuavam. Quando nós olhamos, né, para a realidade de hoje, a gente sabe que esse Deus, né, chamado Jesus, que aí está, ele também vai passar, vai permanecer o personagem que existiu, né, há 2000 anos atrás, mas o que existe por aí, que só serve para poder arrecadar, para arrancar dinheiro das pessoas, esse vai passar. Hoje nem se fala, né, naquele período da venda de indulgências, porque os que os religiosos fazem hoje, aquilo lá é fichinha, né, aquilo lá é troco de padaria, para o que os religiosos fazem hoje em termos de extorsão financeira daqueles que acreditam no Deus ou no Jesus que eles pregam, né, no Jesus que eles ensinam. Então a venda de indulgência, né, alguns séculos atrás, é troco de padaria, porque eles andam fazendo por aí. Tão grande é a exploração religiosa que nós vivemos nos nossos dias. E no futuro, as gerações que virão vão olhar para o nosso tempo e vai sentir vergonha dessa prática religiosa que está por aí. E também ficar abismada, né, de que ponto nós chegamos nos nossos dias de nos submetermos a esses charlatões da fé que aí estão. Eu fico perguntando o seguinte, né? Tem muitos profetas por aí, muitas profetisas, muitos sacerdotes, muitas sacerdotisas,
profetizando o tempo todo na vida, né, das pessoas, profetizando mentiras na vida das pessoas. Se é o Espírito Santo, né, que está na vida dela, por que esse Espírito Santo ficou calado, né, silencioso durante 1.500 anos? 1.500 não, pode-se dizer 1.900 anos, porque foi através da Igreja Assembleia de Deus que começou os cultos pentecostais na virada do século passado. Então, foi caladão aí durante 1.700, 1.800 anos. É um espírito de mentira, né? Profetizam coisas que você, quando procura nas escrituras, você lá não as encontra. É uma coisa absurda, é uma coisa do outro mundo. Mas as pessoas, infelizmente, se deixam levar por isso, porque andam com a Bíblia, mas não lê a Bíblia, ou quando lê ela já naquele viés religioso, já com aquela predisposição de acreditar que está ali na Bíblia aquilo que a sua instituição religiosa está ensinando, e assim a vida segue, né? E assim vão sendo exploradas, né? Como lá mesmo diz, vão enganando e sendo enganadas, como a própria Escritura diz. Mas eu prefiro acreditar na Bíblia, como ela está. Eu prefiro acreditar que aquele personagem, né, lá atrás, no primeiro século, ele só tratou das coisas relacionadas ao povo de Israel, da mudança, né, espiritual que Israel ia passar, né, naqueles dias. Porque é isso, né, que está retratado ali. E olhando que está retratado da maneira que está retratado, dificilmente vamos ser enganados por esses exploradores religiosos que estão. Concorda comigo? Se concorda, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Forte abraço para você. Graça e paz.